Se algum irmão ainda não encontrou, ajude aí do seu lado, alguém que ainda não encontrou. Livro do profeta Jeremias, capítulo 43, do verso 1 ao verso 7. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor seu Deus o enviara, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo à voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Antes, tomaram Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos, a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para as quais haviam sido lançados, para morar na terra de Judá. Tomaram aos homens, às mulheres e aos meninos, às filhas do rei, e a todos que Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Táfinas. Até aí, queridos. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Ó Espírito Santo, que o Senhor aplique a vida da igreja aqui presente a tua palavra. Desperta, Senhor, nossos irmãos que não estão aqui, que não priorizaram adorar, cultuar ao Senhor. Mas a nós que aqui estamos, Senhor, ministra a tua palavra. Seja, Senhor, glorificado na vida da igreja. O Senhor sabe a necessidade de cada um aqui. E não viemos aqui devido às nossas necessidades, mas para adorar ao Senhor. E sabemos que o Senhor é quem tem respostas para o teu povo. É quem abençoa o teu povo. É quem cuida, provê, dá graça ao teu povo, Senhor. Pai amado, seja glorificado nessa noite na vida da igreja, seja o centro da pregação, Senhor. Nós oramos e pedimos ao Senhor: edifica-nos, corrige-nos, salva, no nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos, não apenas por nós, ó Pai, mas pelo teu povo que te adora nesta cidade, nesse estado, nesse país, nesse planeta. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, a soberba e a incredulidade conduzem-nos fatalmente, ou conduzem aqueles que assim vivem, à morte. Soberba e incredulidade levam à morte. Queridos, qual é o contexto aqui do profeta Jeremias? Nós já estudamos algumas vezes sobre o profeta Jeremias e sabemos que foi talvez o profeta de menor sucesso, humanamente falando. O que eu estou querendo dizer? O povo não o ouvia. O povo de Deus. Não eram os índios. Israel, Judá. Por mais que ele fosse fiel e proclamasse com fidelidade a palavra do Senhor, parece que as pessoas colocavam as mãos nos ouvidos. Ele foi lançado numa cisterna, foi preso, e nós vimos que aqui ele foi levado contra a própria vontade para o Egito. E nós precisamos entender o
texto, irmãos? Primeiro, queridos, quase que todo o Judá havia sido levado como escravo, como cativos para a Babilônia, por um rei chamado Nabucodonosor. Isso por volta do ano 586 a.C. Milhares de judeus foram obrigados a abandonarem suas casas, seus trabalhos e irem com a família para um outro país, de uma outra cultura, de uma outra realidade, reiniciarem a vida do zero e não moravam mais em Jerusalém. E você pode estar se perguntando, mas por que isso aconteceu? Esse, irmãos, foi o evento, talvez o segundo evento mais vergonhoso para o povo de Deus. O primeiro foi, como sabemos, os 400 anos de escravidão no Egito. Aqui nós vamos ter 70 anos onde o povo de Deus vai ser escravo na Babilônia. Por quê? A incredulidade estava caracterizando aquele povo que deveria ser caracterizado pela fé, pela obediência, por uma vida que verdadeiramente glorificasse a Deus. Mas o povo, meus irmãos, estava num estado de desobediência e de incredulidade, em que os profetas que Deus enviava, como Jeremias, eles tratavam como falso e preferiam ouvir as mentiras dos falsos profetas. Eu queria que você entendesse o nível de incredulidade, de soberba a que chegou o povo de Deus no Antigo Testamento. Não é à toa que aconteceu o cativeiro babilônico. Mas tem um detalhe aqui. Talvez 90% dos judeus já estavam na Babilônia. Esse texto aqui se refere ao restinho, a um grupo menor de pessoas que teimou em permanecer em Judá. Eles não vão para a Babilônia. Esse pequeno grupo ficou em Judá, meus irmãos. E é sobre este pequeno grupo que trata o texto que nós lemos. E nesse grupo está o profeta Jeremias, que não foi para Judá. Ele e alguns líderes, capitães do exército de Judá, e mais pessoas que permaneceram ali. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele havia colocado, meus irmãos, um homem chamado Gedalias para governar aquele pequeno grupo que teimou em permanecer em Judá, que não quis ir para a Babilônia, para cuidar daquele resto de Judá. Entretanto, houve alguns acontecimentos inesperados e essas pessoas, esse resto, esse grupo pequeno que ficou em Judá, movido pela soberba e pela mesma incredulidade que caracterizou seus pais, que já estavam na Babilônia, vão tomar algumas atitudes desobedecendo a palavra do Senhor e sendo guiados por líderes soberbos. Eles vão sair de Judá e vão buscar refúgio e moradia, não na Babilônia, entre os caldeus, mas no Egito, que era inimigo da Babilônia também. E ainda levam Jeremias e Baruque contra a vontade de Deus. E aí, meus amados irmãos, para compreendermos melhor o texto, eu queria pedir que você acompanhasse os versos 1 e 2, por favor. Permaneça com sua Bíblia aberta, versos 1 e 2. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor seu Deus o enviara, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito. Irmãos, o que Jeremias havia dito da parte do Senhor para aquele povo? O que o profeta Jeremias havia falado para esse povo, que eles não acreditaram e ainda disseram: olha, não foi o Senhor que te mandou falar isso. Para entendermos, nós precisamos retornar aí no capítulo 42, perdão. Porém, meus irmãos, antes disso,
Entendamos que esse pequeno grupo de pessoas, a Bíblia não diz a quantidade, mas talvez no máximo 1, 2 ou 3 centenas de pessoas, em torno de 300 pessoas possivelmente, eles buscaram líderes para si. Quem eram os líderes? Alguns capitães do exército que também haviam permanecido. E aí, meus amados irmãos, eles se dirigem ao profeta Jeremias, pedindo que Jeremias busque ao Senhor uma resposta para essa situação. Volte comigo aí no verso 2 e verso 3 desse capítulo 42, por favor. O que diz? E disseram a Jeremias o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos como vês com os teus próprios olhos. Verso 3: a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Então, aquele resto de pessoas, aquelas pessoas que permaneceram em Judá, se dirigem ao profeta Jeremias pedindo: olha, roga ao Senhor, clama a Deus, para que o Senhor nos mostre que caminho devemos seguir. E meus irmãos, o profeta Jeremias faz isso. E aquele grupo de irmãos que não haviam ido para a Babilônia, permanecem ali em Judá, que estava destruída, Jerusalém, capital de Judá. Eles não vão para o Egito buscar refúgio e morar, eles não vão para a Babilônia com os seus familiares, eles permanecem ali. Mas o desejo do coração deles não era permanecer em Judá, que estava destruída. Talvez existisse no coração o desejo de ir para o Egito. E Jeremias responde: ok, eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor, eu vou pedir a direção do Senhor. Irmãos, depois de 10 dias que Jeremias faz isso, veio a palavra do Senhor a ele, e ele falou aos líderes exatamente o que o Senhor Deus havia dito. Quer saber o que o Senhor falou? Volta comigo aí nos versos 10 a 17 do capítulo 42. Vamos ver a resposta do Senhor à petição do povo. O que o Senhor falou por meio de Jeremias? Verso 10: se permanecerdes nessa terra, ou seja, Judá, então vos edificarei e não vos derribarei, plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar na vossa terra. Mas se vós disserdes: não ficaremos nessa terra, não obedeceremos à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: se tiverdes o firme propósito de entrar na terra do Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temais vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos do Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e de peste. Não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre vós. Verso 19: falou-vos o Senhor, ó resto de Judá: não entreis no Egito. Tende por certo que vos adverti hoje. Essa foi a resposta do Senhor por meio do profeta Jeremias ao povo. Em suma, o que o Senhor disse? Permaneçam no Judá. Não vão para o Egito. Porque se vocês forem para o Egito, para lá ficar, vocês morrerão a espada, de peste e de fome. Permaneçam. O que Deus queria do povo, meus irmãos? Esperança, fé. O medo do povo era que Nabucodonosor viesse com suas tropas e arrancassem eles dali, e fizesse pior do que fez com os que ele já levou, os matasse com sua família. Mas o que o Senhor mandou dizer foi: permaneçam
permaneçam, porque se vocês permanecerem aqui, vocês serão edificados. Eu não derribarei vocês. Vocês plantarão e nada será arrancado. Não temam o rei da Babilônia. Mas eles creram nisso, meus irmãos? O texto mostra que não. Eles não acreditaram. Jeremias, e meus amados irmãos, falou apenas o que o Senhor Deus mandara, nem mais e nem menos. Então Azarias, como vai dizer aí no verso 2, filho de Osaias, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos disseram a Jeremias: é mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito. Irmãos, eu fiquei pensando no nível de cegueira espiritual em que esse povo está, a ponto de não reconhecer mais o que o Senhor dizia. Ou o nível de soberba, na verdade, a que esse povo estava, porque eles não creem no que o profeta falou. Eles dizem claramente: não, isso é mentira, o Senhor não disse para ficarmos aqui. Irmãos queridos, nós devemos policiar nossa mente e o nosso coração, porque eles também podem ser tomados por essa soberba, por essa incredulidade, a ponto de termos a mentira por verdade e a verdade por mentira. É o que esse povo faz. Eles dizem que a verdade de Deus era uma mentira. Não foi o Senhor nosso Deus que te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar. Eles não obedecem à voz do Senhor, mas eles seguem o seu próprio entendimento. E eles são caracterizados no texto por soberbos. O que diz o verso 2? Então falou Azarias, filho de Osaias, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que você diz. Irmãos, de onde vem a palavra soberbo? O adjetivo soberbo. O significado no nosso dicionário é cheio de si mesmo, revoltosos. Essa palavra ela tem a sua raiz lá no hebraico, zud, que significa cheios de si mesmos. Homens que para eles só existem a sua própria verdade. Pessoas que não abrem mão do seu ego. O Deus deles é o seu próprio umbigo, é Ele mesmo. Esses homens dominadores, cuja opinião prevaleceu, chamam de mentiroso não o profeta, mas o próprio Deus, porque Jeremias simplesmente repassou com fidelidade o que Deus falou. Os irmãos estão entendendo um nível de incredulidade no meio de Israel, a ponto de não acreditarem, de não terem o discernimento, de entenderem que o que Jeremias falava não era a vontade dele, era o que o Senhor já havia dito, era o que o Senhor já havia falado, meus queridos irmãos. E a fim de se livrarem da promessa que eles haviam feito, tem uma promessa que eles fizeram, ainda nesse capítulo 42. Vamos ouvir a promessa que esse resto de Judá fez ao profeta Jeremias, capítulo 42, versos 5 e 6. Acompanhe, por favor. Então eles disseram a Jeremias, o restante de Judá: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Verso 6: seja ela boa ou seja ela má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos a voz do Senhor nosso Deus. Eles haviam feito um compromisso de, independente da resposta do Senhor por meio do seu profeta, eles obedeceriam. Mas o que eles fazem aqui, irmãos? Eles quebram essa promessa solene que eles haviam feito. Eles não obedecem, pelo contrário, desobedecem. Pelo contrário, eles já tinham no seu coração um propósito para cumprir, que era ir para o Egito. Eles não queriam saber o que o profeta disse.
E na verdade eles achavam ou pensavam que aquilo que Jeremias falava não vinha do Senhor. Eles negam o fato de que o Senhor Deus expressou sua vontade por meio do profeta. Aquela pequena liderança, irmãos, junto com o restante dos que ficaram, que haviam afirmado que aquilo que o Senhor ordenasse eles fariam, agora, descaradamente, eles vão contra a palavra do Senhor, por meio de Jeremias. E mais, dizendo ser mentira aquilo que o próprio Deus falara por meio do profeta. Eu fico imaginando, irmãos, as crises de identidade pelas quais o profeta Jeremias passou na sua vida ministerial. Jeremias viveu num tempo em que nenhum líder queria viver. Tempo de pior incredulidade para o povo de Deus. Juntamente com Jesus, lá no Novo Testamento. Onde toda aquela massa religiosa estava também cega pela incredulidade, a ponto de não crer no Senhor. Sendo que eles deveriam ser os primeiros a auxiliarem Jesus no seu ministério. Mas, meus irmãos, apesar de a integridade pessoal de Jeremias ter sido provada pelos acontecimentos, um verdadeiro profeta, ele não falava, meus irmãos, o que o povo queria ouvir, sim o que o Senhor Deus mandava. Mas, apesar disso, eles acusam Jeremias de mentira, por lhes ter dito coisas que não queriam ouvir, projetando sua própria insegurança. E nós vivemos dias assim. Nós vivemos dias, irmãos, semelhantes aos de Jeremias, no meio da igreja. Eu estou falando do mundo, dos incrédulos não. As pessoas muitas das vezes não querem ouvir a verdade, o Evangelho é pura e simples. As pessoas às vezes preferem ouvir o que massageia o seu ego. As pessoas muitas das vezes preferem as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Nós vivemos dias, meus irmãos, em que o puro e simples Evangelho parece que cada vez mais está diminuindo aqueles que o propagam. Mas nós encontramos em Jeremias, irmãos, alguém que não negocia a palavra de Deus. Alguém que é fiel, e foi para isso que Deus nos chamou. O compromisso de Deus, vamos entender isso, meus irmãos. Não é com o que eu digo, é com o que a palavra diz. Por isso, aquele que prega, ele tem que ser fiel à palavra, ainda que isso possa doer na alma dele. Porque o compromisso que Deus assume não é com o que eu digo, é com o que já está escrito, com a Escritura. E quantos têm adulterado a palavra de Deus, enganado as pessoas, e assim como hoje existem os falsos pastores, os falsos profetas, no tempo de Jeremias existia, e pasmem, eles tinham mais a atenção do povo do que aquele que proclamava a verdade. Sugiro aos irmãos, leiam o livro de Jeremias. Leia, mas leia meditando. Leia, não como você lê uma notícia no jornal, como você lê algo em alguma rede social. Leia meditando, parando, repetindo, para entender esse contexto. Triste mesmo. Porque não é no mundo, era no meio do povo de Deus. Percebam que eles estão tão soberbos, tão incrédulos, que aquilo que o profeta diz para eles é mentira. Pelo simples fato de não se coadunar com o desejo do coração deles, que era de ir para o Egito. São para atitudes catastróficas como essa, meus irmãos, desse pequeno grupo, que a soberba, juntamente com a incredulidade do coração humano, podem conduzir a gente. Irmãos, esse restante de Judá havia dito claramente ao profeta Jeremias que ele buscasse ao Senhor, ele pedisse respostas da parte do Senhor, que aquele grupo obedeceria, aquele grupo faria o que o Senhor dissesse. Mas eles querem uma promessa. Eles brincam de servir a Deus. Eles brincam de ser irmãos. E a graça de Deus, irmãos, é algo sério. Apesar de eles não estarem na graça, eles ainda estavam sobre a lei, mas hoje estamos na graça. Mas, irmãos, a graça é mais séria do que a lei. Porque ela custou a vida de nosso Senhor. A soberba e a incredulidade levaram aquelas pessoas, aquele grupo pequeno,
pequeno a uma desgraça, a desobedecerem à voz clara do Senhor Deus, para permanecerem em Judá, como nós já lemos. Mas o texto continua, verso 3: Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Eles jogam, ou eles dizem que a profecia, a resposta de Jeremias a ele, que vinha do Senhor, na verdade era uma influência de um homem chamado Baruque, filho de Nerias. Quem era Baruque, meus irmãos? Era um secretário, uma espécie de copista de Jeremias. Ele vinha de uma família proeminente em Judá. Então aqueles líderes dizem: olha, não foi o Senhor quem mandou você dizer para nós ficarmos aqui em Jerusalém. Isso é influência de Baruque, filho de Nerias, para que o rei dos caldeus da Babilônia, Nabucodonosor, venha para matar a nós e aos nossos familiares e acabarem com o resto que ainda existe. Mas o que Jeremias falou, irmãos, àqueles líderes e àquele restante do povo, foi somente o que Deus o mandou dizer. Essa suposição daqueles líderes, que está aqui no verso 3, não era verdadeira. O povo, já obstinado pelo próprio coração corrupto, dá apenas uma desculpa, atribuindo a profecia à influência de Baruque, e não a Deus. Não há, meus irmãos, nada pior do que Deus entregar alguém a si mesmo, do que Deus permite, quando Deus entrega alguém a que ele faça o que ele bem entende. Isso é algo, talvez a pior coisa que possa acontecer. Deus entregar ao ser humano a sua própria vontade, o próprio ser humano. Não ache ruim quando Deus lhe corrige. Não reclame quando Deus lhe repreende, é porque Ele ama. A palavra diz, tanto no Antigo quanto no Novo, Deus corrige a quem ama. Qual o pai que vendo um filho fazer algo errado não vai lá e corrige? Só se for um pai que não ama, irresponsável. Mas o pai que ama, ele cuida. Então, quando Deus nos corrige, irmãos, é para o nosso bem. Porque a pior coisa é Deus entregar ao homem a vontade própria dele, do próprio homem. É ele ser conduzido pelo seu coração enganoso e pecaminoso. Não há nada pior, meus irmãos. E é isso que estava acontecendo com esse resto de pessoas. Talvez houvesse pouquíssimas exceções. Sempre haverá o remanescente. Nós não queremos isso. E ele não costuma ser grande, irmãos. Normalmente é um grupo bem pequeno. O povo já obstinado pelo próprio coração corrupto dá ouvido àqueles líderes e eles não permanecerão em Judá. Até que ponto, irmãos, chega a cegueira espiritual de uma pessoa? Essa geração de Jeremias foi marcada pela incredulidade, iniquidade e pelo consequente sofrimento que isso trouxe. E nós não estamos falando, queridos, de incrédulos. É da descendência de Abraão. É daqueles que biologicamente tinham o sangue de Abraão nas veias. Jeremias pode ver quão sem esperança era a situação, irmãos. E olha que interessante, ele não gasta tempo em defender-se da acusação. Atitude semelhante à do Senhor Jesus, quando foi interrogado pelos líderes do Sinédrio, pelo sumo sacerdote. Jesus não se defende, porque essas pessoas já estavam num nível de incredulidade tão abismal que não tinham mais o que fazer. Eles estavam entregues a si próprios. Eles não têm noção mais do que é arrependimento, do que é amor a Deus. O Deus deles é Ele próprio. Jeremias nem se defende. Podemos imaginar aquelas pessoas: olha, quem te mandou falar isso foi o Baruque, não foi o Senhor, não. Jeremias nem gasta tempo. O que acontece? Verso 4:
Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo, à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Não obedeceram, meus irmãos. Joanã, filho de Careá, aparentemente, era um dos capitães do exército de Judá, e parece ser aqui o principal líder do povo, porque é dele que a palavra fala. Ele e os demais líderes seguiram o próprio coração corrupto, corações totalmente distantes do Senhor. E aqui, irmãos, não devemos nos enganar. O nosso coração muitas das vezes nos leva para longe do Senhor. O próprio Jeremias, se você voltar no capítulo 17, verso 9, ele vai dizer que o coração humano é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só o Senhor. Cuidado com o coração. Deus nos deu o entendimento, a razão, para que usemos de tal forma que Ele seja glorificado. A palavra do Senhor afirma, meus irmãos, que os mandamentos do Senhor não são pesados. Por que esse povo não obedeceu? Por que esse restante de Judá simplesmente não deu ouvido? Porque já havia, irmãos, toda uma estrutura de pecado, de iniquidade, de desobediência, que agora estava pondo para fora, mostrando que realmente, ou em quem realmente aquele povo acreditava, o que realmente eles amavam, e não era o Senhor. Eles conscientemente, meus irmãos, desobedecem à vontade do Senhor Deus e não se arrependem. E aí chegamos nos versos 5 e 6. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Jeremias 43, 5 e 6. Antes, tomaram Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos, a todo o resto de Judá que havia voltado dentre todas as nações para as quais haviam sido lançados, para morar na terra de Judá. Tomaram aos homens, às mulheres e aos meninos, as filhas do rei, e a todos que Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixaram com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. Irmãos, aquela liderança daquele restante de Judá tomou o grupo que ainda estava ali, composto também por pessoas que antes da queda de Jerusalém, antes da destruição de Jerusalém, já haviam fugido para outros lugares. E, após a destruição, essas pessoas voltam para Jerusalém, como está aí no finalzinho do verso 5, os quais haviam sido lançados para morar na terra de Judá, aqueles que haviam voltado de outras nações. Então o grupo ali presente, apesar de pequeno, continham irmãos que antes de Jerusalém ser destruída por Nabucodonosor, já haviam saído. Quando eles recebem a notícia de que tudo foi destruído, eles voltam pensando que Nabucodonosor não mais viria atrás deles. Essas pessoas se juntam àquele pequeno grupo e, ao invés de ouvirem o que o Senhor disse por meio do profeta Jeremias, eles desobedecem. Todo o resto de Judá que havia voltado dentre todas as nações para as quais haviam sido lançados, eles voltam para morar na terra de Judá. Tomaram aos homens, às mulheres e aos meninos, às filhas do rei, e a todos que Nebuzaradã, chefe da guarda, deixaram com Gedalias, filho de Aicão, filho de Sefã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. Irmãos, todo o grupo, apesar de pequeno, comparado a todo o Judá, entenda também isso, tá? Seguiu a liderança de Joanã, filho de Careá, nessa desobediência à vontade do Senhor. Joanã era o principal líder desse grupo.
Nebuzaradã, que está aí no verso 6, ele era, irmãos, o general de Nabucodonosor, o homem que conduzia o exército mais poderoso daquele tempo, que era o da Babilônia. Mas a Bíblia fala também do Gedalias. Quem era o Gedalias aí no verso 6? Gedalias, meus irmãos, era um novo governador nomeado por Nabucodonosor para cuidar daquele restante de Judá que permaneceu. E é interessante que esse homem foi assassinado por Ismael a mando do rei dos Amonitas. Depois os irmãos podem ver no capítulo 41, versos 1 e 2. E assim, meus irmãos, a questão é que esse povo ficou sem uma liderança. O governador colocado pelo rei babilônico estava morto. O capitão, o general de guerra de Nabucodonosor, que era o Nebuzaradã, não estava nas proximidades, estava na Babilônia. E então esses capitães do exército local de Judá, mais especificamente Joanã, tomam a frente, se tornam líder. Mas ele não amava e nem temia o Senhor. Por isso não creio na profecia, no que Deus havia dito. E a questão, meus irmãos, é que esse homem com os demais líderes levam o restante do povo para o Egito, que vai dizer o verso 7. O que diz o verso 7? Acompanhe na sua Bíblia. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Eles levam, inclusive, o profeta Jeremias preso, contra a própria vontade, para o Egito. Eles consumaram, meus irmãos, aquilo que interiormente eles já haviam planejado. Esses líderes rebeldes, incorrigíveis, levaram à força a Jeremias e com certeza outros irmãos que creram no que o profeta falou, mas que não tinham vozes suficientes para aquele restante permanecer. Todos eles passaram a morar numa cidade egípcia chamada Táfnis, como está aí no verso de número 7. E ali, meus irmãos, eles pereceram. Táfnis era uma cidade de fronteira, na região oriental do delta do rio Nilo. Jeremias, mesmo no Egito, ele continua a exercer o seu ministério profético entre aquele grupo, e lá ele concluiu o seu ministério até morrer. Suas últimas profecias diziam respeito às nações que cercavam Israel, capítulo 46 até o capítulo 52 do seu livro. Mas, irmãos, o Senhor já havia afirmado qual seria o fim desse pequeno grupo. Foi pior do que o grupo maior, que foi para a Babilônia. Porque o grupo maior, depois de 70 anos, talvez não os mesmos que foram, mas os filhos, retornam para Jerusalém. E aí temos a história do sacerdote Esdras, que é muito bonita, e de Neemias, que vão reconstruir a espiritualidade e os muros da cidade. Mas isso é outra história. Mas aquela geração maior que saiu, aquele grupo maior, eles vão retornar. Se não eles, os filhos deles, porque foram 70 anos de cativeiro. Esse grupo menor, que foi para o Egito, morreu de fome, de peste e a espada. O preço da desobediência consciente, irmãos, desse grupo foi isso. Preferiram a sua própria vontade do que a vontade do Senhor. Uma das piores coisas que pode acontecer é, conscientemente, irmãos, alguém abandonar a vontade do Senhor Deus para seguir a vontade do seu coração enganador e do seu ego. E concluindo, meus queridos, esses líderes e também os liderados desse pequeno grupo, desse resto de Judá, esse é o termo utilizado aqui em Jeremias, eles foram soberbos, eles já eram incrédulos, eles não obedeceram ao Senhor. Eles eram, meus irmãos, incorrigíveis. Eles não aceitavam a correção. Acusaram Jeremias de mentira em nome de Deus e o forçaram a ir com eles para o Egito. Jeremias sofreu por ser um profeta verdadeiro no meio de uma Judá incrédula, soberba, iníqua. Esse é o contexto do profeta. Que profeta
Segundo, a causa do cativeiro babilônico, a escravidão dos judeus na Babilônia por 70 anos, foi a incredulidade e a iniquidade do povo de Deus, pois abandonaram sua palavra e amaram os deuses dos países vizinhos. Nesse pequeno grupo, além disso, ainda tinha soberba. Terceiro, todas as profecias de Jeremias concernentes à Babilônia tinham sido cumpridas. Mesmo assim, o chamaram de mentiroso e que não falava em nome do Senhor, pelo fato de a vontade do Senhor ser o oposto da vontade daquele pequeno grupo. E aquele grupo ficou sob julgamento do Senhor, como acontece a todos aqueles que desobedecem à palavra do Senhor. Por fim, meus irmãos, o juízo da parte do Senhor Deus veio sobre esse resto de Judá, que amou mais a mentira do que a verdade, que amou mais o mundo do que a Deus, que amou mais o Egito do que o próprio Judá, Israel. Morreram de maneira sofrida, a espada, de fome e de peste. É para isso que conduz a incredulidade e a soberba. É uma verdade dura, sim, todavia necessária para que usemos de sabedoria e não sigamos esses caminhos que o mundo lá fora está nos oferecendo, mas prossigamos firmes, caminhando rumo à nova Jerusalém, fazendo a vontade do Senhor. A melhor coisa, irmãos, para a nossa vida é a vontade do Senhor, mesmo quando não a entendemos, mesmo quando não compreendemos, que seja o suficiente o que já diz a Bíblia: a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ainda que no momento possa ser um antônimo disso, mas não tire isso da sua cabeça, porque é uma verdade, e o que você passa é apenas um momento, não é isso que vai caracterizar a sua vida. Mas vivamos, irmãos, para a glória de Deus, porque foi para isso que o Senhor nos criou. Que o orgulho e a soberba e a incredulidade não encontrem espaço, não façam morada na nossa vida, no nosso coração, no nosso entendimento. Vamos nos pôr de pé, vamos orar ao Senhor, meus queridos. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Oh meu Pai, que essa palavra seja guardada no entendimento do teu povo aqui presente, Senhor. Livra-nos da soberba. Meu Deus, nos livra da incredulidade. Nos livra, meu Deus, da apostasia que tem, meu Deus, levado tantos a abandonarem o caminho, a abandonarem o saudável ensino da tua palavra. Nos ajuda a permanecer sãos, saudáveis espiritualmente. Nos ajuda, Senhor, a viver para a tua glória. Não permita, Senhor, que sejamos conduzidos pelo nosso coração, pela nossa vontade própria, mas pela tua palavra, Senhor. Guarda no coração da igreja e do teu povo aqui presente, meu Pai, no nome de Jesus. Cuida deste rebanho, cuida deste povo, levanta trabalhadores para esta seara, Senhor. No nome de Jesus, humildemente oramos e pedimos ao Senhor: guarda-nos em Ti nesses dias maus. No nome de Jesus Cristo, aleluia. Amém, Jesus.